Olá, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Carol, eu sou coordenadora de educação do Instituto Brasil-Israel. Queria dar as boas-vindas a todos que estão aqui, é um prazer ter vocês com a gente. E é com muita alegria que a gente inicia hoje o terceiro simpósio IB no Campus, com essa mesa de abertura. Esse evento acontece de forma híbrida durante essa semana, então começa hoje, a gente vai até a sexta-feira com uma programação bem legal, em que estudantes e professores participam em sessões temáticas comunicando suas pesquisas. E ao longo da programação, a gente tem nove sessões temáticas discentes com alunos que participam do nosso projeto, comunicando e refletindo coletivamente as pesquisas em andamento. E para aqueles que não conhecem, o IB no Campus é um projeto online e gratuito de estudo-pesquisa que o IB congrega desde 2020, e nele estão incluídos estudantes pesquisadores de universidades brasileiras e internacionais que semestralmente se encontram em laboratórios para discutir temas diversos, todos eles muito caros ao Instituto Brasil-Israel. E o projeto tem sido um espaço importante de colaboração em parceria com outras instituições e universidades, e também centros de pesquisa. Nesse semestre, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ e o Centro de Estudos Judaicos, o SEJ, da USP, são parceiros durante esse semestre. E em sua terceira edição, o simpósio encerra e celebra as atividades anuais do IB no Campus, aqui com a nossa mesa de abertura hoje chamada Trauma e Memória Coletiva, reflexões a partir da experiência judaica. A gente coloca a questão, é possível discutir a experiência judaica sem que ela seja exclusivamente pautada pelo trauma? A partir dessa provocação, né, que a gente inicia, e para tensionar essa provocação, a gente tem aqui à mesa hoje o Christian Dunker, psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP no Departamento de Psicologia Clínica, a Belinda Mandelbaum, também professora do Instituto de Psicologia da USP, junto ao Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, e a Karen Workman, historiadora, fundadora e curadora do Museu da Pessoa, Museu Virtual Colaborativo de Preservação da Memória e das Histórias de Vida. E a mediação será conduzida pela Annelise Frois, doutora em Antropologia Social, pesquisadora do Labor e também coordenadora de um dos laboratórios do IB no Campus sobre antissemitismo. E gostaria de agradecer ao Museu da Imagem e do Som pela parceria, então muito obrigado por ceder o espaço e por estar com a gente em mais essa atividade. E queria convidar a todos vocês a continuar com a gente ao longo dessa semana, participando e estando presente nas outras sessões temáticas e também na nossa conferência de encerramento. Serão todas atividades online que serão compartilhadas com vocês ao longo da semana, então será uma alegria se vocês puderem estar com a gente. Então, muito obrigada, desejo um excelente evento a todos. Passo agora a palavra para a Annelise. Obrigada. Obrigada, Carol. Bom dia a todas as pessoas presentes. Obrigada pela presença de vocês, de verdade. Obrigada pela oportunidade de mais uma vez estar mediando uma mesa tão incrível quanto essa pelo IB. A gente vai ter a possibilidade de perguntas de quem está aqui assistindo. Então, enquanto as falas estão acontecendo, quem quiser fazer alguma questão, levanta a mão. Melina está com papelzinho e caneta lá atrás. Então, levanta a mão que ela vai levar o papelzinho. As perguntas vão ser feitas por escrito. E aí, depois, Carol vai me passar, enfim. E aí, o que for possível responder, a gente responde. E a gente vai primeiro ouvir Christian, Belinda. Vamos ouvir primeiro todos os nossos três integrantes da mesa e depois eu vou fazer algumas considerações e provocações, eventualmente alguma pergunta, e depois passamos para vocês. Cada um tem 20 minutos e a gente começa com você, Christian. Obrigada, viu? Bom, Christian. Queria agradecer muito mais essa oportunidade de estar com vocês, de sentar com vocês. Para alguns que já participaram de outras jornadas sabem do que isso pode significar, né? Infelizmente, né? Mas me orgulho muito de sentar com vocês, de estar com vocês, tá? Eu vou trazer algumas reflexões sobre a ideia de trauma, basicamente a partir do meu penúltimo livro, sobre lutos finitos e lutos infinitos, né? Um trabalho onde eu passo pela teoria do trauma e argumento que para a gente pensar propriamente o trauma, a gente, em psicanálise, precisa de duas noções que são conexas com ele, né? Uma é a noção de luto,
né? Se a gente não tem um entendimento do que é o trabalho do luto, quais são os limites do trabalho de luto, quais são as condições para que ele ocorra, se a gente não tem em mente uma teoria, vamos dizer assim, do luto enquanto experiência coletiva, e essa é, de certa forma, uma das fragilidades do texto base nessa matéria, que é Luto e Melancolia, do Freud, de 1917, né? A gente não consegue superar certos impasses, né? Assim como, do outro lado, é necessário algum recurso à noção de fantasia, né? A fantasia enquanto organizador das nossas identificações, inclusive das nossas identificações inconscientes, mas a fantasia também como uma espécie de gramática fundamental dos nossos sintomas e de como nela a gente opera defesas fundamentais contra conflitos que nos excedem, mas também elaborações, subjetivações, simbolizações que são concernentes, né, a essa experiência do trauma, né? Para muitas pessoas, para muitos intérpretes do Freud, a psicanálise teria começado, ela teria emergido de um distanciamento ou de um gesto autocrítico do próprio Freud, numa carta a Fliess de 1897, onde ele diz assim: eu não acredito mais na minha neurótica, né? E isso significa eu não acredito mais num certo regime realístico que antes eu pressupunha para as experiências traumáticas. Ou seja, o que aconteceu e o que significa acontecer, né? Esse refluxo, né, do Freud vai argumentar justamente que o trabalho do trauma, que a incidência do trauma, ela tem uma relação direta com o momento, com a compleição, com o modo de organização da fantasia dos sujeitos. Isso explicaria por que eventos disruptivos, eventos violentos, eventos catastróficos impactam diferentemente as pessoas e, eventualmente, não possuem efeitos traumáticos esperados para este ou para aquele. Ou seja, você precisa explicar não só o impacto traumático, os efeitos, as sequelas, os resíduos, mas como há tantos casos, inúmeros casos, de uma espécie de imunidade àquele evento realístico, aquele evento social, aquele evento claramente nomeável e que, bom, não afeta tanto assim esta pessoa. E como essa mesma pessoa pode ser, vamos dizer assim, traumatizada por um evento aparentemente anódino, um evento muito simples, né? Eu gosto de lembrar de uma pequena paciente minha que vivia uma neurose traumática a partir de um contato que ela tem com um médico nos Estados Unidos, e é um médico que está tentando seguir, né, normas de precaução no trabalho com crianças, especialmente com mulheres, né? E ele é um oftalmologista e então diz para essa minha paciente: olha, eu vou chegar muito perto de você, mas eu não vou te tocar, né? Um procedimento guidelines, né? Um procedimento de, olha, avise seu paciente que você vai se aproximar para ver o olho dele, mas você não vai tocar nele, você não vai invadi-lo, né? Uma frase assim de pacificação, uma frase para tranquilizar a pessoa. Impacto traumático profundo, porque para essa menina vem a ideia de: como assim ele poderia me tocar? Como assim um médico? Por que um médico poderia fazer isso? Eu nunca imaginei, mas e por que ele não me tocou? Enfim, questões concernentes à fantasia daquela jovem e que operavam e decidiam, então, que um evento tão simples pudesse gerar efeitos catastróficos em termos traumáticos, né? Então, considerando que a literatura sobre o trauma ela oscila em relação a enfatizar o luto, né, os limites e as condições para que ele seja tramitado, ou enfatizar a fantasia.
né? As condições de reparação, de recomposição, de ultrapassagem da experiência dependem de um trabalho de construção ou de suplementação, né, da nossa, e isso vai aparecer de inúmeras maneiras, né? Da nossa capacidade de sonhar, da nossa capacidade de perspectivar futuro, da nossa capacidade de reparar o que aconteceu, da nossa capacidade de, vamos dizer assim, realizar o acontecido na fantasia e com a fantasia. Porque o que o trauma parece fazer é dissolver, se apresentar como uma realidade mais real do que a própria realidade. Por isso, ela fica, vamos dizer assim, congelada, produzindo os conhecidos efeitos, né, positivos de angústia, de flashback, de repetição, de violência, mas também os efeitos mais pervasivos, mais difíceis de tratar, abordados pelo Freud justamente em Moisés e a religião monoteísta, que são os efeitos negativos ou silenciosos, né? É aquele não dito que passa de geração em geração, é aquilo que não pode ser dito, mas que ninguém diz que não pode ser dito, é aquele subentendido que faz uma certa impelência para que eventos traumáticos tenham essa curiosa, né, força, que o Freud chamou até de neurose de destino, de se repetirem. Né? De se repetirem sem que as pessoas estejam assim cientes, conscientes de que aquilo está se repetindo. Né? Bom, então, pensando esses dois lados, né, e observando que a literatura sobre o trauma, ela tem várias características muito curiosas. Primeiro, é como ela está ligada à guerra. Né? Como diferentes guerras levam a diferentes reconsiderações do que a gente chama de trauma. Né? Então, a Guerra do Vietnã produziu uma literatura diferente da Guerra do Afeganistão, diferente da Segunda Guerra, diferente da Primeira Guerra, onde o Freud começou a se interessar pelo assunto. Né? E muitos já advertiram que isso é compreensível, mas é problemático. Porque é como se a nossa pesquisa, né, ela também sofresse esse efeito em onda, né, da gente se interessar pelo assunto ali, quando ele está acontecendo, quando a gente tem o veterano que volta da guerra, quando a gente precisa falar. É um pouco como no caso do luto, né, depois da perda da pessoa, todo mundo aflui, todo mundo se acerca, todo mundo lembra, coloca a pessoa. Dali a 5 meses, aquele que viveu a perda está sozinho, ninguém mais lembra, ninguém mais fala, e aí é o momento difícil. Né? Aí é o momento em que a pessoa está, de fato, né, caminhando para certos ajustes de conta, de identificação, que ela precisa dos outros, e aí os outros... Bom, já fiz a minha parte, a gente já, enfim, teve aquela reação em torno do evento e depois isso vai se esmorecendo e me parece essa ser a maior dificuldade para a gente constituir memórias de fato coletivas que tenham função de proteção, de tentativa de impedir, né, que algo reaconteça, mas também de ajudar, impulsionar as pessoas a narrativizar aquilo. Né? Acho que tem essa pesquisa linda, não estou lembrando do nome da autora, mas ela reentrevistou pessoas que tinham sido entrevistadas por um psicólogo bastante positivista logo depois da Segunda Guerra Mundial e que tinham passado pelos campos de concentração. Né? E esse psicólogo lá atrás, ele tinha uma orientação muito clara assim, para recolher os testemunhos e evitar digressões, evitar dúvidas, evitar aqueles momentos de divisão subjetiva. Por quê? Porque era óbvio para todo mundo que aquilo precisava ser testemunhado como algo que aconteceu mesmo, e aconteceu detalhadamente assim. Ou seja, uma espécie de empuxo à positivação dos detalhes, aos fatos e tirando um pouco de cena que tudo que a gente vive, e olhando para o lado da fantasia, está filtrado pela ficção. Tudo que a gente vive está filtrado pela ideia de que poderia ter sido diferente. Tudo que a gente vive tem também, né, além do real, a estrutura de ficção, onde a gente considera qual é a verdade disso que se deu.
né? O que isso diz? Não só o fato de que isso aconteceu ou não, né? E essa autora, né, chama Time and Testimony, o texto. Ela reentrevista esses sobreviventes, 40 ou 50 anos depois, né, não são muitos, e ela observa um fato que para mim é assim um horizonte para a gente abordar essa matéria. Ela diz, vários desses sobreviventes mantiveram a mesma descrição, o mesmo relato que eles tinham feito mais ou menos 50 anos antes, né? Ou seja, a história, né, o acontecido, ele ficou preso na sua história, né? O testemunho, a força de testemunho, a força de veracidade de testemunho ficou preso no fato de que isso é descrito dessa maneira, né? E ela observou, esses foram aqueles que estão sofrendo mais efeitos do traumático. São aqueles que estão mais sozinhos, que estão mais ressentidos, que, no sentido mais genérico, a gente não pode... Ela ali não tinha condições de ir lá falar com a família, etc. Mas dava a impressão que eles tinham atravessado aquela experiência, tinham composto novos laços, tinham muitos emigrado, enfim, estavam um pouco melhor do que os outros, né? E daí ela foi entrevistar, foi ver que a diferença recaía basicamente nisso, de que esses que tinham feito alguma travessia do trauma, vejam, ele não desaparece, mas pode ser atravessado, eles conseguiam narrar com N maiúsculo o que tinha acontecido. Eles conseguiam trazer para a cena narrativa as suas incertezas, os seus esquecimentos. E muitos diziam assim, eu não me perdoo porque eu não sei dizer o que aconteceu entre essa cena A e essa cena C. Que é um efeito muito, muito conhecido do trauma, né? Que ele rouba alguns pedaços, alguns frames do que aconteceu. E a hora que a pessoa consegue dizer que aquele relato que ela está fazendo não é todo, não é tudo, infiltra-se a possibilidade de que ali você tem que construir alguma hipótese, né? E essa construção dessa hipótese é decisiva, porque é nela que se joga assim, devia ter salvado meu pai, não devia ter deixado minha tia ir, porque entrei no trem, porque que o outro não entrou, esse me empurrou e aconteceu isso. É a possibilidade que a história poderia ter sido outra, né? E sem esses espaços vazios, sem esses espaços de indeterminação, é mais difícil experienciar a sua própria história como se ela pudesse ter sido outra, né? É que efetivamente tem pontos de enigma, efetivamente tem lacunas, e a gente pensa, né, intuitivamente que o bom é lembrar, né? Uma pessoa que tem assim, saúde mental, ela é capaz de lembrar de tudo, ela não recalca, está tudo disponível. Nunca me esqueço de uma colocação do Renato Mezan, que dizia assim, olha, nós não queremos que nossos pacientes virem máquinas de lembrança, nós queremos que eles possam esquecer, né? E ele, ao invés de esquecer, ele propôs a ideia de enquecer, né? Ou seja, que é esquecer tornando aquilo acessível de novo para a consciência. Se eu quiser, eu lembro, mas eu não estou acossado pela lembrança, né? E eu acho que esse é um ótimo sinal para a gente pensar e detalhar um pouco clinicamente o que seria esse atravessar uma situação traumática, né? Então aqui eu ia convocar também uma autora para a gente fazer assim uma contraface entre os estudos que tomam o Holocausto por referência e os estudos que tomam outras condições críticas, né? Especificamente os estudos de uma antropóloga indiana chamada Veena Das, né, que acompanhou o Partition. Partition é quando o Paquistão e a Índia se separam e você tem um massacre violento entre a população hindu, a população sikh e a população muçulmana, porque eles têm que reorganizar geograficamente dois países, né? Então são colunas de pessoas vindo, colunas de pessoas indo, e depois você tem os efeitos, né, do assassinato de Gandhi, assassinato de Indira Gandhi, assassinato de Rajiv Gandhi, ou seja, você tem ali um material típico, né, para estudos de situações traumáticas.
E ela, estudando esse material, ela faz uma ponderação que eu, bom, submeto aqui à nossa conversa, que é assim, tem duas teorias básicas sobre o trauma, né? Uma teoria enfatiza mais freudianamente, ou pelo menos uma certa leitura mais vertical do Freud, que diz, olha, o trauma ele vai voltar em efeitos de violência, o trauma, quando ele excede a nossa capacidade de simbolização, ou a gente consegue rapidamente compor, né, um coletivo que faz essa recomposição, ou ele vai gerar esses efeitos positivos e negativos, né, de isolamento. Ela destaca muito, né, o efeito que a gente viu no Primo Levi, né, que depois que tudo passa, né, depois que você diz, puxa, sobreviveu, a pessoa vai lá e se mata. Esse típico efeito, né, retardado, né, ao depois da situação traumática, né? Então você tem... não é bem não diria uma fuga, mas é algo que tem que ver com a realização coletiva do que aconteceu, né? O Primo Levi, ele tinha um sonho que começou a perturbar ele, né, bastante, porque ele chegava numa mesa de jantar com a família e daí ele começava a falar tudo aquilo que ele tinha retido, tudo aquilo que ele tinha passado, e as pessoas começavam a bocejar, levantar da mesa, ir embora, né? E isso era o sonho dele, né? Quer dizer, isso foi produzindo um tipo de angústia, né? Que ela não... olha, escreveu, acho que ganhou o Prêmio Nobel, escrevia muito bem, fazia esse trabalho, né, de compartilhar, de fazer o testemunho, e não adiantou, né? Então temos essa perspectiva, né, do trauma como algo que vai acabando assim, impondo um certo fracasso do luto, né? Quer dizer, que é o luto que não termina, um luto que exaure a pessoa, um luto que faz com que aquelas memórias continuem oprimindo a pessoa e ela fica um pouco sem saída, né? E a aposta aqui é no testemunho, né? O testemunho é o principal instrumento de evitação disso, de mitigação do sofrimento, né? Mas aí se levanta justamente o que é o testemunho, como é que você fala sem dizer tudo, as questões em torno da Shoah, o filme. Bom, acho que tem muita discussão sobre isso, né? De como há testemunhos que ajudam a atravessar e há testemunhos que retraumatizam, né? Essa é uma grande discussão no Brasil. O Brasil tem bons autores sobre isso, né? O Márcio Zelling, por exemplo, lá de Campinas, ele enfim, estudou bastante isso. Mas eu queria trazer a outra perspectiva. Christian, desculpa, você tem 2 minutos. 2 minutos. Então, 2 minutos para dizer. Então, a Vina Das vai lá e ela observa o seguinte: nem sempre é o testemunho que resolve. Ela vai falar numa prática das mulheres indianas que ela chama as mulheres que viram pedra, né? São mulheres que se postam entre duas ruas onde houve um massacre. Tipo, seu tio matou o meu tio que estava do outro lado, que a gente assassinou aquelas lá, e corpos pelo chão, e este é um lugar onde aconteceu. Elas vão lá e simplesmente ficam paradas. Isso cria um efeito, né, de reverberação que não tem que ver com a palavra dita, né? Segunda estratégia, ela diz, quando o corpo grita. Quando o corpo ele não só testemunha, mas ele é capaz de falar de outra maneira, por murmúrios, por gritos, e ela diz, isso é muito importante. Parece que nesse caso isso faz o que ela chama de transformar, né, a morte ruim na morte boa. Bonita expressão, né? Quer dizer, tem uma morte boa e ela envolve esse tipo de coisa. E a terceira, bom, para fazer um resumo, a terceira prática, né,
Às vezes a gente se concentra demais nos adultos, porque foram eles que viveram as coisas. Vamos escutar as crianças. As crianças, elas leem aquilo de um jeito, numa posição que cria narrativas que são testemunhais, porque elas sentiram aquilo na pele, mas são de alta densidade ficcional, né? Que é o que falta, né, para a gente poder articular o luto com a fantasia, né? Então são histórias lindas de crianças conversando entre si. Filho de um assassino, do meu avô, a minha tia foi morta por você, mas eles são crianças que estão na mesma escola, né? Isso a gente tem no Partition e a gente não tem na situação de Holocausto, né? Ou seja, os filhos que vivem juntos. E ao viverem juntos, elas vão construindo histórias do tipo: lembra dessa árvore? Então ele estava enforcado nessa árvore. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um desenho dessa árvore, né? Mas dessa vez, como se fosse uma árvore de Natal, né? E aí a coisa vira outra coisa, né? A história vira outra história. Pronto. Obrigada, Cristian. Belinda, você. Isso, vamos lá. Quero começar agradecendo esse honroso e desafiador convite que me permitiu voltar a refletir sobre as complexas e multifacetadas questões propostas: memória coletiva, trauma e experiência judaica. Meu intuito aqui é o de, nesse breve espaço de tempo, trazer algumas contribuições a partir do meu campo de estudos, a interface entre a psicologia social e a psicanálise, e dos diálogos, a que sou muito grata, que venho tecendo ao longo da vida em comum com meu marido, Henrique Mandelbaum, psicanalista, estudioso do judaísmo e crítico literário, sobre os autores com que eu trabalho. Trata-se de uma reflexão que convoca de imediato minha experiência pessoal como judia, nascida em fins da década de 50, no interior de uma família cujo ramo paterno foi forçado a deixar Alepo, na Síria, nos mesmos anos 20 do século XX, em que o ramo materno deixava um shtetl, uma comunidade judaica perto de Lublin, na Polônia. Ainda que esses dois ramos tenham uma origem comum na história escrita, compartilhada cotidianamente há milhares de anos nas leituras dos textos sagrados, e ambos os braços familiares se identificassem antes como judeus do que como sírios ou poloneses, uma identidade reforçada pelas agruras do exílio, para além dos textos sagrados em comum e do calendário anual judaico compartilhado, eram gritantes as diferenças culturais das línguas que se miscuíam num português de diferentes sotaques, o árabe num caso, o Yiddish no outro, a culinária, as visões de mundo, as posições políticas, suas memórias, seus traumas e cicatrizes. Com este exemplo pessoal, eu quero dizer que, para falar da experiência judaica, é preciso considerar as experiências concretas de homens, mulheres e crianças que se reconheceram e se reconhecem judeus e judias num período de tempo de pelo menos 3.000 anos, em contextos geográficos, sociais, econômicos, culturais e mesmo religiosos muito distintos. Talvez seja por isso que Emmanuel Levinas, filósofo e estudioso dos textos sagrados judaicos, cujas ideias influenciaram profundamente todo o campo das ciências humanas a partir das duas grandes guerras, em seu ensaio Judaísmo, da obra, vou citar em português, Difícil Liberdade, Ensaios sobre Judaísmo, na busca de definir o que é ser judeu, fala de uma estranha combinação de textos e homens. Esse termo, estranha combinação, pode nos ajudar a caracterizar os lugares concretos desses homens e mulheres no interior das diferentes civilizações em que viveram e vivem, em períodos de maior ou menor assimilação aos contextos sociais mais amplos, mas portando sempre um núcleo identitário singular
que nos diferencia em maior ou menor grau, a depender de uma multidiversidade de fatores no interior da sociabilidade mais ampla. No esforço de definir em si mesmo esse elemento estranho e não assimilável, Freud, que sabemos que criou a psicanálise a partir de sua autoanálise, da interpretação dos seus próprios sonhos, disse a respeito do seu judaísmo, em sua comunicação de 6 de maio de 1926 aos membros da Bnei Brit, entidade judaica beneficente a qual ele pertencia, e que acolheu suas primeiras exposições de psicanálise no momento em que esta deparava-se com a hostilidade do establishment médico vienense. Eu cito Freud. Eu próprio sou judeu e sempre me parecerá não somente indigno, como positivamente insensato negar esse fato. O que me ligava ao povo judeu não era, envergonho-me de admitir, nem a fé, nem o orgulho nacional, pois sempre fui um descrente e fui educado sem nenhuma religião, mas restavam muitas outras coisas que tornavam a atração do mundo judeu e dos judeus irresistível. Muitas forças emocionais obscuras que eram mais poderosas quanto menos pudessem ser expostas em palavras, bem como uma nítida consciência de identidade interna, a reserva segura de uma construção mental comum. A mesma ideia é destacada no prefácio dele, a tradução hebraica da obra Totem e Tabu. Eu cito novamente. Nenhum leitor da versão hebraica deste livro achará fácil colocar-se na posição emocional de um autor que é ignorante da linguagem da Sagrada Escritura, completamente alheio à religião de seus pais, bem como a qualquer outra religião, e não pode partilhar de ideais nacionalistas, mas que, no entanto, nunca repudiou seu povo, que sente ser, em sua natureza essencial, um judeu, e não tem nenhum desejo de alterar essa natureza. Se lhe fosse formulada a pergunta, desde que abandonou todas essas características comuns a seus compatriotas, o que resta em você de judeu? Eu responderia, uma parte muito grande e provavelmente a própria essência. Fecha a citação. Não poderia hoje expressar claramente essa essência em palavras, mas algum dia, sem dúvida, ela se tornará acessível ao espírito científico. Aqui fecha a citação do Freud. No esforço que faz para definir o judaísmo, Levinas nomeia essa essência a que Freud alude como uma sensibilidade que, para ele, é o mistério de Israel que cada judeu e judia carrega consigo e que não se reduz a uma nacionalidade, ou a uma religião, ou a uma civilização fossilizada, ou mesmo a uma utopia de aperfeiçoamento do mundo. O judaísmo, para Levinas, pertence a cada vez ao momento presente, através de homens e mulheres concretos que, como pioneiros ou como vítimas, participam da organização social. Mas, segue Levinas, e eu o cito, a consciência judaica, apesar de suas diferentes formas e níveis, ganha novamente sua unidade e unicidade em momentos de grandes crises, quando a estranha combinação de textos e homens, que frequentemente não podem falar a língua desses textos, é renovada em sacrifício e perseguição. A memória dessas crises sustenta os intervalos de quietude. Fecha aspas. Ou seja, a memória das crises do coletivo judaico, uma progressão que envolve regressões informadas por infinitas histórias com origem nos textos sagrados e seu núcleo duro monoteísta, da ira e da graça divina em sua relação com o povo escolhido, tal como descrito nos 5 livros da lei, a Torá, transformadas em relatos históricos bíblicos, compondo o Antigo Testamento, e desdobradas em comentários e práticas na literatura rabínica, essa memória atravessa toda a história da civilização ocidental,
promovendo o trânsito entre esses textos e os judeus e judias que ressignificam essas histórias, constituintes do núcleo dessa sensibilidade em atividade em cada tempo e lugar, em operações de infindáveis leituras que se realizam, como se descascam as sucessivas camadas de uma cebola, até atingir seu núcleo enigmático, tal como Freud descrevia tanto o trabalho inesgotável da interpretação dos sonhos, como sua própria essência judaica. Como parte da tentativa de compreender psicanaliticamente essa essência num momento de crise iminente da condição judaica, quando em 1938 se vê forçado a deixar Viena, a cidade em que viveu desde a infância, para sobreviver à barbárie nazista, Freud escreve Moisés e o monoteísmo. Ali, ele lê a ascensão do nazismo tanto como um fenômeno assustador próprio do seu tempo, a nefasta associação entre progresso tecnológico e barbárie, como um retorno, na forma de uma irrupção irracional, de eventos que retroagem aos primórdios da história da humanidade, da família humana, como Freud diz, e cujos poderosos efeitos teriam vindo à tona a partir do magma de fantasias inconscientes, pessoais e coletivas, mobilizadas pela perseguição nazista, que forçavam seu caminho para eclodir em realidade no percurso de muitos séculos, para renovar-se mais uma vez em atualidade. Para Freud, todo ser humano e seus coletivos reproduzem em sua história toda a história da humanidade. A ontogênese repete a filogênese. Cada pessoa é um museu que acumula traços, conscientes e inconscientes, da sua história de vida e a de seus ancestrais, retroagindo até a origem, a uma mítica, dirão muitos críticos, horda primitiva, chefiada por um pai tirano, detentor das mulheres, que acaba assassinado pelos filhos. Uma história que não acaba aí, porque o assassinato do pai deixa traumas na forma da culpa, da punição e da emergência da lei entre os irmãos. Para Freud, a relação do povo judeu com seu líder maior, Moisés, já contém traços de repetição dessa história primitiva. Em sublevação, na narrativa freudiana, o povo teria assassinado Moisés. E, mais uma vez, as feridas de dor e culpa pela perda do líder se abrem. E, ao escrever esse texto no período da ascensão nazista, ele sugere que o risco da relação do povo judeu com o líder fascista ser de submissão poderia ter suas raízes no sentimento de culpa herdado da história primeva. A experiência judaica, você sabe, é feita de feridas, traumas e cicatrizes. A queda do paraíso, o assassinato do irmão, a ruptura com o pai, o sacrifício do filho, o labor, a escravidão, a difícil liberdade, como diz Levinas, a lei talhada em pedra. Experiências feitas de uma sucessão de dolorosos eventos e graves julgamentos que não permanecem apenas como lembranças ou narrativas, mas como memórias vivas. Na leitura da Agadá, no Seder de Pessah, dizemos que éramos escravos no Egito. Isto é, que a cada geração nós precisamos atravessar a trajetória que vai de sermos escravos dos poderes terrenos para alcançar a liberdade. O foco da narrativa de Pessah não é a lembrança da escravidão, mas a celebração da liberdade. Evidentemente, nenhuma repetição é pura repetição. O retorno do reprimido, das memórias nunca inteiramente elaboradas, ocorre a cada vez com novos homens e mulheres em novos tempos, engajados em novas relações, em novos contextos temporais e espaciais, nos quais nossa liberdade de atuar defronta-se com os limites dados pelas histórias dos outros. Por isso, toda ação humana é sempre repetição e novidade. E em ambas essas dimensões, nossas ações contêm elementos desconhecidos de nós mesmos. Freud nos ensinou que não apenas o outro, diferente de nós, é inacessível ao nosso conhecimento, mas que somos desconhecidos de nós mesmos. Não temos o controle de nossa própria casa, o que dirá
da casa do outro. Pedem-nos aqui hoje para falar da experiência judaica. Ressaltei essa experiência como múltipla e diversa, como uma sucessão de crises, traumas e cicatrizes, através das quais o passado atualiza-se no presente, mas não podemos esquecer que essas crises implicam sempre um outro coletivo, diferente de nós, com que nos relacionamos em conflito. Eduard Said, um dos principais intelectuais da causa palestina, nos lembra que há sofrimento bastante para todos. Cada identidade em relação é um sistema de traumas e cicatrizes. O que é o trauma? É um excesso intolerável para a mente, da ordem do impensável, não metabolizável, ou possível de ser integrado em cadeias associativas simbólicas. Nesse sentido, tem a ver com a diferença que Freud faz entre os processos de luto e da melancolia. No primeiro caso do luto, processamos psiquicamente a perda e permitimos que o ente perdido separe-se de nós, deixando atrás de si registros de lembranças vividas. No caso da melancolia, da impossibilidade do luto, diz Freud que, em função da nossa ambivalência de sentimentos de amor e ódio, a sombra do objeto cai sobre o ego, que passa a ter partes suas aprisionadas aos objetos perdidos. Somos hoje coletivos melancólicos. Partes nossas estão sequestradas em constante retraumatização, o que quer dizer também com dificuldade de pensar e de elaborar o vivido na direção de alguma transformação. Mas também não desistimos de pedir pelos sequestrados, de contá-los, e ao defrontarmos-nos com os rostos de cada um e uma das crianças, jovens, idosos, vivos ou mortos, estamos realizando esforços coletivos de nomeação dessas perdas. O que dizem as fotos? O que dizem os rostos? Se estamos presenciando no coletivo modos de subjetivação emergentes, centrados na afirmação da natureza não supérflua da vida humana, no acolhimento mútuo e no cuidado, como as próprias ações do IB e esse momento que estamos vivendo aqui dão testemunho, também aprendemos com nossas experiências, quando lidas numa chave psicanalítica, que a pulsão de morte opera com a nossa dor, resultante dos impactos insuportáveis da realidade, no sentido de negar essa dor, eliminá-la, afastá-la de nós. Considero, então, importante pensar, como propõe o historiador Derek Penzler, em seu livro recém-lançado, acho que de 2022, Zionism, an Emotional State, Sionismo, um estado emocional. Então, em pensar a multiplicidade das formas com que o coletivo judaico faz a gestão das suas dores. A partir da observação dos modos de funcionamento mental de crianças muito pequenas, Melanie Klein mostrou que mesmo o ego incipiente do bebê lida com suas frustrações e ansiedades, constituindo o que ela nomeia de objetos maus, resultantes da projeção ou evacuação inconsciente de nossas más experiências, e objetos bons, idealizados, também frutos do encontro de nossas projeções com a realidade, com os quais o ego busca identificação e proteção. Ou seja, que o outro contém sempre partes nossas, boas e más, que não reconhecemos como nós mesmos. Para Klein, o desenvolvimento psíquico da criança implica aproximar esses objetos bons e maus de forma a constituir uma visão mais inteira e realista de si e do outro, com seus aspectos bons e maus. Autores do campo psicanalítico expandiram as ideias de Klein na observação e reflexão sobre as formas de funcionamento psíquico de coletivos humanos, mostrando como todo um grupo pode, de modo regressivo, se haver com suas dores e ansiedades como as crianças pequenas, cindindo a si mesmo e ao outro em fragmentos bons e maus, que se tornam, no mais das vezes, cristalizados, engessados, sequestrados nessas configurações. Derek Penzler nomeia alguns estados emocionais, que ele reconhece em partes do coletivo judaico
como maniqueístas, bom de um lado, mal do outro, sem espaço para compaixão pelo inimigo, que deve ser eliminado, e total sensibilidade para com seu próprio grupo, visto como portador do bem. Na criança pequena, o amadurecimento emocional significa poder ver a si mesmo e ao outro de modo mais complexo e realista, portando aspectos bons e maus, condição para a emergência do sentimento de culpa pela destruição causada ao outro, ainda que em fantasia inconsciente, e da necessidade de reparação. A psicanalista judia americana Jessica Benjamin nos ensina que, diante dos erros e sofrimentos que vivemos em nossas relações, devemos sempre assumir em primeiro lugar a nossa responsabilidade. I go first, diz ela, eu vou primeiro. Uma responsabilidade da qual Levinas nos lembra, desde uma leitura dos nossos textos sagrados, que lhe permite fazer do tempo presente um lugar de atualização da permanente e dramática presença da responsabilidade diante da presença do rosto do outro, diante do qual é o nosso rosto que emerge. O que diz o rosto do outro? O mesmo que o nosso rosto diz para o rosto do outro. Diz, não me mate. Muito obrigada. Obrigada, Belinda. Obrigada, você fez caber no tempo direitinho, estourou 1 minuto. Karen, vamos ouvir você. Bom dia a todos e todas aqui. Muito obrigada por esse convite e por estar aqui, que é um momento interessante, acho que a palavra é interessante, de reflexão coletiva. Queria agradecer aqui aos meus colegas de mesa por reflexões que ficam o tempo todo me fazendo repensar coisas que eu já pensei. Então, vamos lá. Eu não sou psicanalista, sou historiadora. Essa é a minha origem. Meu trabalho de toda uma vida foi a construção de um museu dedicado à história de vida de toda e qualquer pessoa. E é desse lugar que eu queria compartilhar com vocês, que é um lugar dúvida, tanto do meu, acho que trabalho, o porquê eu me dediquei a isso, mas também da minha trajetória pessoal. E eu vou começar, então, porque eu acho que a gente está num momento e essa questão de hoje, como pensar a identidade judaica, a experiência judaica, além ou para além ou sem o trauma. Então, eu acho que isso é uma questão que hoje se mistura, sobretudo sobre a perspectiva de uma pessoa que se considera judia. Mas eu vou começar de uma história que aconteceu com meu filho que está aqui, Miguel. Eu estava, domingo, ele estava na minha casa, e eu falei assim, nossa, eu preciso preparar um negócio para falar num lugar, no IB, né, nesse seminário, que é como pensar a experiência judaica sem o trauma. E ele me respondeu assim, tem como? E aí ele começou a contar assim, bom, começa assim, no Pacer a gente fala 400 anos de escravidão, saímos, vencemos essa. Aí depois chega o Purim, a gente vai lá, eu não sei exatamente, porque eu não tenho uma tradição religiosa, mas a gente está celebrando ali quando estavam ameaçados todos as questões, eu não sei se essa é o Purim ou Hanukkah, mas helenizantes, e aí todos os deuses iam morrer, alguns se suicidaram resistentes, venceram essa. E aí ele que fez bar mitzvah, sabe mais que eu, foi listando assim vários que você listou, e daí a gente chega no Holocausto. Bom, será que a gente venceu essa? E aí a gente começou a falar disso, né? Como essa história do trauma, ela de alguma maneira, ela não só a questão do Holocausto, mas toda a nossa tradição histórica de narrativa, que vai passando de geração em geração, tem isso lá dentro. E aí eu fiquei pensando sobre isso e pensei assim, de fato, eu queria dizer, né, que eu não tenho uma tradição, vamos dizer, de religião judaica, mas eu tenho uma tradição de família, de história, e depois de um tempo na vida, de muitos conflitos, falei, não, eu sou judia, eu dei aos meus filhos uma educação não religiosa, mas os dois fizeram bar mitzvah, apesar do pai não ser judeu, e os dois foram a Israel, então
isso está presente. E eu sempre dizia algumas coisas para eles, não, ser judeu é isso, ser judeu é aquilo. E a gente tem essa conversa, né? Eles se sentem judeus. Mas eu queria compartilhar com vocês, assim, por isso que eu estou falando subjetivamente, pessoalmente, um enorme desconforto. Porque quando eu fiquei explicando para ele, eu falei, bom, o que é isso para mim? E, de alguma maneira, para mim, é eu ter compartilhado uma narrativa que sempre teve um traço de resiliência de um povo, né? A narrativa, eu como historiadora, preciso dizer que ela é sempre subjetiva, seja ela pessoal, seja ela coletiva, seja ela histórica. Então, eu também tomo a liberdade de dizer, da minha subjetividade, a narrativa a gente vai construindo e reconstruindo. Então, pensei, bom, eu sempre pensei de um ponto de vista resiliente, de um ponto de vista de que é uma coisa que foi se reconstruindo, que foi se repensando. Então, a permanência de uma cultura que, por um lado, sempre teve esse trauma completamente presente, mas que se refez, se reconstruiu, mas sempre do lugar da vítima. Então, eu pensei assim, puxa, é verdade. Quando os meus filhos, um estuda na Bahia, o outro está na USP, faz ciências sociais, na atual situação, se deparam com muito desconforto que eu não vivi, que é toda a situação atual que a gente está vendo do conflito Israel-Palestina, e eles ficam... Isso é antissemitismo? Isso não é antissemitismo, mas eles não compartilham dessa... eu vou me colocar aqui em evidência desse massacre atual. Eles também não sabem mais o que eles são, ou do que eles podem se orgulhar, porque, por um lado, falam, tem um monte de desconhecimento aí, porque eu tenho um amigo que sentou comigo e disse isso. Eu falei, mas você já ouviu falar do Holocausto? Mas eu também não consigo dizer por que ele não ouviu falar do Holocausto, que isso aí está certo. Então, o que eu queria trazer para vocês, assim como uma questão de reflexão, é o desconforto. É a atual situação onde eu mesma, como pessoa, me obrigo, e eu não tenho a menor noção da resposta, de repensar essa narrativa que, de alguma maneira, eu tinha cristalizado. Porque muitas vezes falam, não, mas eu me sinto homem, eu me sinto branco, eles são poetas em movimentos de periferia, e eu me sinto culpado. E eu sempre respondia assim, mas você não é branco. Você não faz parte desses colonizadores. Não se coloque nesse lugar. E agora eu não sei mais o que dizer. Então, eu acho que a gente está num momento muito importante do que significa adotar, não no que é ser judeu, porque isso eu absolutamente não tenho a menor ideia para dizer, mas de que narrativa a gente pode construir. É um momento de conflito de narrativas. Eu queria falar um pouquinho, essa pergunta está no ar. Então, esse mal-estar, né, essa questão do trauma e do desconforto é o que eu venho sentindo pessoalmente, e acho que cada um de nós e vários coletivos judaicos e não judaicos vem se deparando com essa questão do conflito. Né? E aqui eu queria falar um pouquinho, parar dessa parte pessoal e falar sobre 3 conceitos que estão sempre na mesa, que é a memória coletiva, a memória individual, a memória coletiva e a memória social. Porque é sobre isso que eu estudo e trabalho a vida inteira, não sobre uma perspectiva psicanalítica, mas uma perspectiva histórica. E a memória individual, naquilo que eu trabalho, porque eu trabalho com histórias de vida, ela é muito interessante. Falaram aqui, a memória individual, a gente, quando colhe uma narrativa de vida, quando a gente escuta, o que a gente está escutando de fato? Então, muitas vezes me perguntam assim, e você sabe se a pessoa... Eu não me pergunta mais isso, que já saiu de moda. Mas lá no início do Museu da Pessoa, que tem mais de 30 anos, perguntava, como você sabe que se a pessoa está dizendo é verdade? E eu pensava, não tem a menor importância. E sobre isso, por que não tem importância? Não porque eu compartilho de uma história, de narrativa histórica absolutamente relativista, não.
mas porque a memória é absolutamente algo que lida com significado, que tem a ver com o que o Christian falou. A memória é significado, né? E graças a Deus a gente esquece. Esquece pelo trauma, mas esquece também tudo aquilo que nos significou. Então, nós não nos construímos sobre o que nos passou, nós nos construímos sobre os significados daquilo que a gente dá às poucas experiências que nos impactaram. Essa é a nossa memória como pessoa. E é muito interessante, porque a cada vez que a gente retoma essa memória, ou reconta alguma vez, a gente cria uma nova. Então, eu penso assim, a gente não é nada. Nós não somos, nós nos tornamos todos os dias uma nova pessoa ou a mesma pessoa. E aí está o risco da cristalização das narrativas. Porque se a gente se repete sempre a mesma narrativa, nós nos tornamos sempre identitariamente aquilo que já fomos. Mas a memória é uma oportunidade de reinvenção. A memória coletiva, por outro lado, é aquela que a gente tem como implícita. A gente não precisa se explicar. Então, uma das partes, talvez, pela qual eu me sinta judia, é sobre essa memória coletiva. Eu encontro aqui no Brasil, eu nasci no Brasil, mas eu encontro pessoas, obviamente, no cotidiano, a maior parte delas não judias, e outras que eu conheço ou não, mas que são judias. E tem uma memória coletiva comum. A gente se reconhece. Por quê? Porque tem aquela coisa, talvez aquela memória do trauma coletiva, talvez a história da migração, talvez o pacer. Para cada um é uma coisa, em cada encontro é um. Mas há uma memória coletiva ali que nos cria um certo sentido de coesão social. O trauma faz parte da nossa memória coletiva, não como efetivamente termos vivido cada um desses traumas, mas como está implícito. A gente tem lá. Então, como a gente pensa a nossa história e a nossa memória coletiva, se a gente quiser sair desse trauma? Essa é uma questão. O terceiro tema que eu queria falar aqui é sobre a memória social. Qual a diferença entre memória coletiva e social? Cada autor vai falar uma coisa, então vou também propor a forma como eu defino isso. Memória social é, de alguma maneira, algumas dessas memórias coletivas se tornam legítimas. Em geral, aquelas dos grupos que estão no poder ou na capacidade de gerar uma memória mais que coletiva, uma memória social. É aquela que, de alguma maneira, está no nome da rua, no monumento, no museu. Essa é a memória que, de alguma maneira, a gente chama de legítima, né? Por isso, hoje, há uma enorme disputa no Brasil de territórios, porque a memória é sempre um território de disputa. Grupos indígenas, grupos afrodescendentes estão dizendo, por que eu não estou no livro didático? Qual que é o meu papel? É uma disputa por estar presente no campo da memória, de sair, né? Porque a memória coletiva de um grupo indígena está lá, o grupo está lá. Quando ele luta, esse grupo é para estar na memória social, né? Então, essa memória social que se torna legítima, ela é ela que constrói uma espécie da identidade de um grupo. Então, quando houve, ao fim, né, talvez da Segunda Guerra, e há muitas lutas por memoriais em museus do Holocausto, onde sempre está descrito pela não repetição, a gente está dizendo, olha, a gente quer que essa história faça parte da memória social. A gente quer que essa memória esteja presente. E, de alguma maneira, de novo, a gente trouxe e usa o trauma como centro do palco. Eu estive em vários museus do Holocausto, eu trabalho com museus. Então, fui no Museu do Holocausto em Washington, Museu em Israel e outros inúmeros. Mas eu também já visitei muitos lugares de memória e lugares de trauma, como o ESMA, na Argentina, que é um museu da ditadura argentina lá, como um lugar, uma rede global que se chama Sites of Conscience, que o museu é parte. Então, eu tive que discutir muito por que a identidade que é montada sobre trauma e qual é o papel disso. E aí eu ia falar 3 coisinhas sobre trauma. O trauma, como disse o Christian, em um primeiro momento, pelo menos algumas abordagens, o trauma pode ser o silêncio.
E eu queria contar uma das histórias que eu vi no início da minha trajetória. Eu fiz um trabalho que chamava Heranças e Lembranças Imigrantes Judeus no Rio de Janeiro por 3, 4 anos. Fiz entrevista com 200 horas de entrevistas com imigrantes judeus no Rio de Janeiro. Ali é que eu acho que me impactei com a ideia de que devia ter um museu, não do judeu, mas da pessoa, ali. Mas uma das histórias que eu queria falar sobre trauma é de uma pessoa que eu não vou falar o nome, mas que se tornou conhecida, rica no Rio. Uma pessoa que teve muito êxito no comércio. Quando eu fui na casa dele, né, com uma colega fazer a entrevista, era uma casa bonita, assim, que chama hoje Delfim Moreira, em frente à praia, no Leblon, um lindo apartamento. E a gente ficou lá 2 dias, 2 tardes inteiras. E ele contou uma das histórias que vocês conhecem. Ele estava no Statel, na Polônia. Chegaram antes dos campos de concentração, a primeira a chegar, os alemães levaram todo mundo para a floresta e cavavam e começavam a atirar, né? E aí começava a atirar, e aí ele conta essa história, estavam todos lá, ele tinha mais ou menos 16 anos, e ele saiu correndo. Saiu correndo pela floresta e ele contou essa história. E é uma história impressionante, porque ele saiu correndo, entrou num pântano, porque tinha os cachorros, e aí você entra na água, os cachorros não sentem o cheiro. E ele ficou lá o dia inteiro no pântano. Chegou de noite, ele saiu andando pela floresta, foi parar num feno de um camponês, encontrou outro. E aí a história é imensa, até que eles se juntaram à guerrilha russa, e foram guerrilheiros, e ele foi ferido, terminou na Rússia, depois descobriu o irmão, iam para Israel, na época Palestina, acabaram no Brasil. Eu ajudei, eu fiz uma parte do livro, que chama um livro até hoje, Heranças e Lembranças. Eu achei aquela história incrível. E eu fui a editora da parte dos textos e botei. E ele tinha dado dinheiro para o projeto. Bom, ele ficou possesso, falou, me arrependi de ter dado dinheiro para esse projeto. E aí a gente foi entender, porque ele nunca tinha contado essa história para a família dele, nem para ninguém. E aquilo, para ele, foi uma violência. Então, depois, lendo o Primo Levi, muitas vezes, eu acho que o trauma não é necessariamente algo que você queira compartilhar. O trauma compartilhado, tal qual o fazemos como atividade judaica, ele é compartilhado porque por muitos motivos, mas um deles é porque ele ajuda a construir a nossa identidade. No nível do indivíduo, como diz o próprio Primo Levi, o Primo Levi queria falar, mas a maior parte dos imigrantes que eu entrevistei não queria falar. E dizia, é a primeira vez que eu conto essa história, porque ele traz humilhação. E muitas vezes na vida que eu tive entrevistando pessoas, jovens de abuso sexual, indígenas, a parte traumática não se conta, porque ela traz vergonha. Então, exato, milhares de coisas. Então, quando o trauma vira o centro do palco, ele se torna um centro de identidade. Como eu disse, a identidade ela precisa e pode sempre ser reconstruída. Ela é parte daquela reconstrução da memória. E aí eu vou voltar a como construir essa narrativa hoje sem o trauma. Porque eu queria falar do desconforto. Eu que tinha essa sensação, de alguma maneira confortável, de vir de uma narrativa de trauma, mas não de uma narrativa de opressão, não sei mais o que eu acho disso tudo. Porque o trauma que justifica uma identidade, ele não pode se tornar a desumanização do outro. Não estou falando em nome de nós, mas eu não consigo mais me autorizar como pessoa lógico, eu não sei, nessa situação atual que a gente vive hoje, como judeus, não necessariamente como israelenses, o que a gente tem como narrativa. A gente não tem direito a trazer toda essa história, inclusive a da Shoah, para justificar o massacre de uma população. A gente tem esse direito, a gente tem o direito de, óbvio, doer pelos reféns ou por essa história tão doída que faz com que esse Estado de oprimido
possa se tornar opressor. E o que que a gente faz com isso tudo? O que eu posso dizer para os meus filhos hoje? Não sei, porque eu também não tenho nenhuma resposta. Mas eu consigo ficar me pesquisando, talvez porque eu saiba que as memórias e as narrativas são uma eterna busca, ou é um terreno de aprendizado. A memória, como diz um colega, um grande historiador, não é um colega, é alguém que eu admiro, mas é um grande amigo, Paul Thompson, que é talvez um dos maiores bastidores da história oral, ele começa um livro dele dizendo: a história oral, que foi usada muito para trazer a história dos vencidos, não é necessariamente uma história transformadora. A história não necessariamente nos transforma. Ela, muitas das vezes, nos bota no status quo. A história é a intenção que a gente usa da nossa memória e da nossa história é uma opção individual e coletiva. Mas eu queria propor, pelo menos para mim, eu não estou pregando nada, de um limite. Qual é o nosso limite com as narrativas e com as memórias coletivas e individuais que nós temos? Qual é... Quando eu fui trabalhar para construir um museu que necessariamente não era do povo judeu, era um museu da pessoa, talvez eu tenha transformado essa reflexão numa ação. Talvez eu tenha pensado assim, a dor e as maravilhas que eu escutei naquele projeto, né, que fazem mais de 30 anos dos imigrantes judeus, depois disso eu escutei milhares de histórias de outras pessoas não judeus, é uma fonte de aprendizado impressionante, onde coloca talvez no centro do palco a vida, a pessoa, e não o trauma. O trauma como uma fonte de reflexão, mas de aprendizado. Mas a gente precisa tomar cuidado para que essa mesma história traumática cristalizada não nos desumanize, porque aí é que está o nosso limite. O limite do respeito que a gente pode se sentir, pelo menos eu, pela vida. Não sei o que dizer mais aos meus filhos, que eu consigo dizer: bom, mas você não é aquele branco que herdou aquela fazenda e cuja sua família escravizou. Você poderia ser e foi considerado negro na Europa. Mas eu também não posso deixar de dizer que muitas das narrativas atuais, inclusive que estamos expostos no atual conflito que estamos vivendo, né, que podemos viver simplesmente como uma versão do antissemitismo. Há antissemitismo, há antissemitismo arquetípico, há desconhecimento, mas há também massacre, há também a desumanização do outro. E nós, como pessoas, e talvez como grupos, não podemos ou não devemos, ou eu, pelo menos, não me coloco nesse lugar de direito de dizer que a história que me fez ou que me faz possa servir como justificativa para tal. E talvez seja essa a reflexão que eu queria trazer aqui. A gente fez as perguntas por escrito. Eu vou fazer comentários para todas as falas e, se houver possibilidade, posso consultar quem está coordenando o evento se tem espaço para perguntas orais, tá? Não tem. Estão informando lá que não tem. Obrigada. Então, eu vou falar muito rapidamente porque a gente tem perguntas aqui. Acho que é mais importante vocês responderem às pessoas ou refletirem junto com as pessoas. Mas vou começar pela fala de Christian. Fiquei pensando um pouco, Christian, porque você trouxe questões muito importantes, né, a respeito dessa ideia do trauma e da memória e de como lidar com esses traumas. Eu fiquei pensando um pouco na experiência de Viktor Frankl, porque o Frankl vai discutir sobre o sentido, né, sobre o buscar o sentido, como alguém que passou por 4 campos de concentração, 4 ou 5, como é que ele construiu primeiro para ele mesmo, né, como experiência, como alguém que era do campo da saúde mental, um psicólogo, um psicanalista, construiu para ele mesmo essa ideia de que buscar um sentido talvez ajude a sobreviver, mas que isso não necessariamente anula o trauma. A segunda questão que você trouxe, que me ficou reverberando aqui, é a respeito da questão do ressentimento.
E aí eu sempre acabo pensando no Jean-Marie, na proposição do Jean-Marie, de que a gente pense o ressentimento como algo que pode ser produtivo. E agora eu estava ouvindo Karen e pensando um pouco nisso, assim, será que tem um limite para esse ressentimento que pode ser produtivo? Não se tornar uma vingança em nome de um trauma que você sofreu e que você carrega e que você arrasta, inclusive como memória coletiva, como memória social. Então, acho que são questões bem importantes da gente refletir aqui e achei a tua fala muito impactante nesse sentido. Eu acabei fazendo essas ligações. A respeito da fala de Belinda, eu fiquei muito tocada de você ter citado Levinas. E eu fiz essa discussão, enfim, eu terminei meu pós-doutorado e eu publiquei um artigo onde é parte das discussões que eu tenho feito, mas o artigo que encerra meu pós-doutorado é exatamente dizendo que todos nós somos o outro de alguém. E que novamente vai reverberar nas outras duas falas. E aí, essa noção de que você precisa se reconhecer no outro, você só vai reconhecer o direito do outro existir se você souber que aquele outro também é você. Ainda que cada um tenha a sua própria memória, tenha a sua trajetória, tenha as suas histórias traumáticas. E eu acho que o que acontece, pensando, né? Você citou, por exemplo, Pêssar, e onde tem essa lembrança e que ela precisa ser passada de geração em geração, eu preciso contar aos meus, aos que vieram depois, né? E por isso cantamos todos os anos que um dia fomos escravos, hoje não somos mais. É preciso lembrar. E não necessariamente o esquecimento tem a ver com não lembrar, né? Não lembrar é diferente de esquecer, são coisas distintas. E acho fundamental pensar que existe um processo histórico que se repete, e se repete, e se repete. E que, eventualmente, a carga traumática desse povo, né, deste grupo étnico, vai sendo renovada. Não é como se tivesse ficado no passado, não é como se tivesse ficado no Egito, não é como se tivesse ficado na Shoah. Muito pelo contrário, estamos vivenciando isso muito diretamente. E aí eu acho que realmente é fundamental trazer, não só as reflexões de Levinas e de tantos outros, né? O Dunker também citou Venadase, que é uma pesquisadora fundamental, mas pensar muito sobre essa empatia, que é mais do que empatia, na verdade, mas é reconhecer que o outro podia ser você, e que você vai ser o outro de outro, e assim vamos, né? E é preciso garantir a existência de todos. A respeito da fala de Karen, eu fiquei pensando também aqui, Karen, você falou do histórias e memórias e lembranças e imigração judaica no Rio de Janeiro, que é onde eu fiz parte do meu campo, né, no Rio de Janeiro e na Argentina. Mas ficar ouvindo você, eu acho que nesse momento, eu tenho certeza, porque tenho acompanhado isso muito de perto, não há nenhum aluno meu nesse momento que não esteja vivenciando esse dilema, seu, do seu filho, que não esteja com essa preocupação de o que eu faço. Eu digo que eu sou judeu, eu bato no peito, eu digo que eu sou judeu, eu me preservo e me guardo dentro dessa branquitude que o Brasil me impôs. Essa sua fala é fundamental, né? Pensar que judeus não são brancos, não foram lidos como brancos, mas aqui são. E que isso pode significar sobreviver, né? E que não é sobre assimilação, mas que é sobre estar inserido numa determinada sociedade. E eu acho que nesse momento o grande desafio tem sido eu me valho do meu trauma coletivo, social, étnico, para justificar alguma coisa? Não me parece. Eu acho que é muito mais uma imposição, e posso estar errada, é claro, mas me parece que isso tem sido muito mais uma imposição aos judeus e judias da diáspora, sobretudo, no sentido de vocês estão aproveitando o que vocês sofreram para fazer o que estão fazendo com determinado outro grupo. E isso não é admissível sob nenhuma forma, você tem toda a razão. Obrigada pelas falas de todo mundo. Eu vou ler as questões aqui muito rapidinho. A gente tem uma pergunta que é para todo mundo, que é: qual o papel dos lugares de memória na mitigação dos traumas? E se é parte do testemunho? Eu acho bem interessante. Tem uma pergunta para você, Christian, a respeito... você falou nas duas teorias básicas sobre o trauma, segundo Freud. A primeira eu ouvi. Gostaria que você retomasse a segunda. E aí a gente tem uma pergunta bastante longa, mas que eu acho que vale a pena, que é: pensando o trauma como um desamparo que se produz no social dentro de uma ideia de civilização fundada na recusa mais do que no recalque, como promover na clínica, mas também fora dela, uma escuta que possibilite recomposições simbólicas, para que o trauma se torne constituinte, mas não paralisante desses sujeitos. Se o testemunho por si só não garante a elaboração do trauma, a chave está na escuta. E qual escuta? A gente tem até mais 20 minutos. Tá, eu vou tentar juntar várias colocações, né? A partir da
fala da Karen. Primeiro esclarecendo, né, que uma concepção de trauma está mais ligada a luto e melancolia, né, e a Moisés e o monoteísmo, e a outra está ligada ao que eu falei sobre a Vina Das, está ligada à fantasia, está ligada à ideia de construir futuros possíveis, né, está ligada à gramática das ilusões, inclusive, né. Mas, considerando essa duplicidade, acho que a gente poderia dizer assim, se a guerra é a continuação da política por outros meios, a história é também a continuação da política, que, em certa medida, se esquece enquanto política, né? Aquela que se fixa, ganha legitimidade, ganha uma certa naturalidade, impõe um certo destino, né? E ela foi feita à base de interpretações políticas sobre o que se passou, né? A gente vai esquecendo isso. A gente vai esquecendo que aquilo foi uma disputa quente, aquilo se torna uma disputa mais fria, né? Uma disputa onde outros historiadores vão alterar, vão propor contra-leituras e etc. Eu tenho a impressão que essa diferença ela está participando muito ativamente das discussões contemporâneas, né? Porque quando a Belinda diz assim, não, mas Israel não é exatamente um país, né? Um significante que envolve outras coisas, envolve a assunção por cada sujeito do que isso significa, envolve um certo complemento de fantasia, envolve uma tomada de posição que é curiosa, né? Porque é muito individual, é muito singular, né? Isso acho que faz parte da judeidade, isso é um problema, né? Um problema vivo para cada um, né? Mas eu diria assim, é difícil interpretar a situação contemporânea e geralmente a dificuldade começa por não sei se vocês concordam, um excesso de história. É desde quando? 48? 67? 73? O tal do pacto com os ingleses. Não, mas a história é muito, muito importante, mas a primeira coisa para um observador de meia distância é que é muita história e de todos os lados. Todo mundo sabe tudo sobre todas as histórias, e assim, minuciosamente. E você diz, mas talvez o problema não esteja só na história, mas em uma certa separação importante entre a história, né, historicizada e a política, né? Ou seja, uma certa libertação, um certo desgarramento, né? O que convoca uma reformulação, vamos dizer assim, ou pelo menos uma tomada de posição, que talvez não seja habitual, para aqueles que estão vivendo a política como história, vamos dizer assim, mais disponível, né? No fundo, aqui eu vou me meter assim numa seara, talvez onde eu não tenha muito lugar de fala, mas a gente está às voltas com, sim, um genocídio, mas patrocinado por um governante, por um partido, por um grupo que está no poder. É muito estranho que, de repente, e eu vejo isso nas discussões, isso vira Israel, né? Ou seja, parece que tem não sei, ou um déficit político, ou um déficit de tomada de posição, de dizer, olha, quando o Bolsonaro, eu espero que você só tome isso como um exemplo, né, homólogo, não quero entrar nessa discussão, mas quando o Bolsonaro governou o Brasil, um monte de gente diz, temos um genocídio no poder. Quem é que disse o Brasil tem que ser extinto enquanto país porque é um país genocidário? E poderia ter dito. Tá cheio de gente na esquerda, né? Eu chamo esquerda folgada, esquerda inconsequente, dizendo, bom, mas então vai lá, Hamas, vamos lá, o Exército de Libertação Colonial, vamos porque Fanon, e convocam o Fanon, e etc. E, rapaz, você é um inconsequente. Você não está vendo que nessa cena política isto vai ser tomado por um grupo político específico e vai ser usado para exterminar as pessoas que você diz que está protegendo. Ou seja, é uma estreiteza que tem que ver com política, mais do que com história. História, eu acho que
Cada um vai bolar a sua para justificar isso. Talvez essa separação elementar, né, que a gente via assim, olha, estudei um pouquinho de sociologia, mas para mim o básico é Estado é uma coisa, governo é outra. Não, mas aqui nós temos, e eu acho que aí fala o antissemitismo. O antissemitismo ele fala nessa junção de que o Estado e o governo é a mesma coisa, sionismo é a mesma coisa, e eles, os judeus, também é a mesma coisa. Você fala isso inadmissível. E não é inadmissível pelos predicados que vão vir depois. É inadmissível porque você não faz isso com nenhum governo, nenhum Estado. Isso é um discurso, né, racista, que se você mudar a chave, você vai ver. Isso vai tocar os negros, isso vai tocar as mulheres, isso vai tocar todos os grupos que você vai qualificar como esta gente. Né? Isso trava o debate. Não é porque está havendo uma resposta, e eu acho equivocada, né? Dizer assim, não, mas então, se você critica Israel, você está sendo antissemita. É porque você junta Israel, e eu acho que dos dois lados isso acaba acontecendo com o governo. É este grupo para o qual, para mim, eu acho estranho que ninguém traga para discussão que quando começa o 8 de janeiro, os israelenses estavam na rua há 40 semanas pedindo para o Bibi sair. 7 de outubro, isso. Tem uma simetria, vamos dizer assim. Mas o pessoal estava 40 semanas brigando para tirar o cara. E desde quando a gente conhece a ideia de que se fazem guerras para você suturar conflitos internos? Por que isso não aparece? É a minha pergunta para vocês, né? Porque isso não está na montagem do problema, porque o problema é sempre você a favor ou contra Israel. Não, E olha, eu tive nos acampamentos palestinos na Inglaterra, em Ramallah, eu estou, enfim, inteirado de como essa conversa funciona, e funciona assim sempre, né? A gente tem mais 2 perguntas, são 4, na verdade, mas eu considero que 2 delas são por falas minhas, e aí eu não acho que seja justo fazer uma resposta, mas eu vou ler, e aí vou pedir que Karen e Belinda falem para a gente poder ir encaminhando para o nosso final. Tem uma aqui que fala, agradeço as falas que trazem reflexões importantes. Os judeus sobreviveram à tentativa de extermínio desse povo, assim como as outras minorias, como negros, homossexuais, testemunhas de Jeová, os povos Rom, né, conhecidos como ciganos, entre outros. Em que medida a ideologia nazista, que prega a desumanização como arma de guerra, sobrevive e pauta o atual conflito entre Israel e Palestina? E a outra foi endereçada para você, Cristian, mas eu acho que pode ser respondida para cada um, por todo mundo, se é que existe uma resposta que a gente possa dar, que é como controlar, eu não sei se é controlar exatamente, a imprensa / mídia antissemitas. Certamente tem um papel importante os meios de comunicação nisso tudo, mas não sei como é que a gente resolve. Karen e Belinda, por favor. Não, enfim, acho que é uma complexidade de temas, né, que estão sendo aqui colocados nesse espaço de tempo tão breve, né? Então, eu só queria fazer alguns assinalamentos. Eu acho que uma dizer que, então vou me permitir, Karen, né, usar uma fala tua quando você diz, bom, eu não sei se é Hanukkah ou Purim, os helenizantes, etc., né? Bom, cada festa judaica contém uma narrativa, né? Essa narrativa é lembrada, é relembrada, é atualizada para o presente, né? E eu fiquei pensando que como uma boa parte do coletivo judaico não sabe e se confunde, talvez isso é parte do trauma. Ou seja, de que se a gente puder pensar sobre o judaísmo para além dos nossos traumas, né, eu acho que é pensar também, né, em tudo aquilo que corresponde às nossas narrativas de celebração da liberdade, de celebração da vida, não é? Então, que talvez seja parte desses problemas de memória e trauma, a gente ter perdido tudo isso, né? E também eu acho que, e aí eu acho que eu queria parabenizar muito os esforços do IB e outros, né?
porque, e aí juntando com a questão da mídia, eu acho que a gente precisa estudar. Eu acho que a gente precisa conhecer. Para preparar aqui essa minha fala, eu entrei em contato com esse historiador, que é professor do Centro de Estudos Judaicos em Harvard, que chama Derek Pensla, com o qual eu aprendi que há muitas formas do sionismo. O sionismo se manifestou de diferentes maneiras em respostas a diferentes questões colocadas pela história. E aí, eu acho que, embora você tenha dito do excesso de história, eu queria reafirmar que eu acho que é importante a gente conhecer a história e que, para além das questões que envolvem o sionismo como uma resposta à catástrofe do Holocausto, ela deita raízes e também na história bíblica, não é? Na história das relações de Israel com todos os seus vizinhos árabes, não é? Em que a guerra sempre foi um certo paradigma. Ficar com o microfone mais próximo. Em que a guerra sempre foi um paradigma dessas relações, né? É preciso conhecer os processos coloniais mundiais, não é? Israel é um processo de colonização tardia, isso não justifica o que se faz, mas é preciso pôr na mesa a história da grande parte dos estados nacionais que se construíram através de processos de colonização e de guerra. O Brasil é um exemplo disso, não é? Então, só para a gente ampliar, né, a questão do que está ocorrendo em Israel, para além de uma resposta a um trauma do Holocausto, né? E é claro que, então, precisaríamos ter muito tempo para falar sobre tudo isso, né? Mas parabenizar o IB em relação a isso. E é claro que a mídia é parte da guerra, né? Walter Benjamin diz isso, né? As revistas, os jornais, os meios de comunicação são partes da corrente da destruição, né? Eles não têm propriamente uma narrativa que permita transformar as vivências numa experiência transformadora, né? Eles são armas dentro da disputa. E hoje, de uma maneira terrível, né? Através das mídias sociais, das bolhas e etc., né? Eu acho que, eu não sei muito bem, assim, concordo que a política, o Estado e a história, eles estão estreitamente vinculados, porém não são a mesma coisa. A história, a história é sempre uma narrativa que é apropriada politicamente, dependendo, né, e cada estado, e a gente viu isso no Brasil recentemente, né, o quanto, por exemplo, você falou do 8 de janeiro, o quanto muito recentemente essa mesma narrativa ela pode ser apropriada por lados impressionantes, né? Então, eu não pensei que ia viver um momento onde as pessoas saíam na rua defendendo um governo militar, e vivemos. E agora vemos um filme, eu olhei o filme lá do Rubens Paiva e falei, nossa, isso sim devia estar em todas as escolas, porque a gente pode gostar ou não do governo, mas a gente não pode dizer que é a mesma coisa. Então, a política, ela nos provoca a rever a história, a repensar a história. Surpreendentemente, eu acho que hoje, pensando bem na questão de Israel como Estado, não dos judeus, de Israel como Estado, amplamente suportado pelo Ocidente, que foi quem expulsou os judeus do Ocidente. Então, é muito interessante tudo, de alguma maneira, li recentemente isso. Há uma coisa interessante que Israel está, hoje, representando valores dos quais o nascimento do Estado é a expulsão desse povo da própria Europa, que agora sustenta Israel como bastião dos valores que ela defende. É muito dinâmico e é sempre político. Então, eu vou voltar de novo a uma questão subjetiva, né? O que eu, pensando, porque eu não sei porque hoje eu não sou sempre assim, não me trago sempre como pessoa para falar de uma questão, não, mas
eu acho que essa questão ela é tão pessoal, da questão judaica, do desconforto, dessa guerra, porque ela nos coloca, ou a mim, de algo que me gera eu não sei o que fazer. É um desconforto. Eu sou historiadora, eu leio, releio, eu penso, eu trabalho com memória. E eu não sei mais o que falar sobre tudo isso. Eu vivo esse desconhecimento de que isso do antissemitismo, de que o Estado, sempre perguntei, puxa, quando o Bolsonaro, eu não sei, desculpa, eu sei que é uma questão polêmica também, mas estava no poder, ninguém foi lá e falou, acaba com o Brasil. Eu percebi muito isso, tira o Brasil, ou coisas assim. Hoje isso é uma coisa, mas isso também é diferente, porque a mídia aqui, que a gente entende como antissemita, se a gente for ler essa mesma mídia em alguns lugares, como os Estados Unidos, é ao contrário. Então, a gente tem uma terceira narrativa, que é a relação entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Hoje, a causa é palestina no hemisfério sul, tem zero a ver com o conflito lá. Tem a ver com o conflito de narrativas entre o sul e o norte. É entendido como uma narrativa anticolonização. A gente não pode juntar tudo isso. E, para finalizar a minha fala, e aí são camadas e camadas e camadas e camadas. E tem um autor que, quando eu li, me falou muito, que chama Amartya Sen, que fala sobre a identidade, a geração da violência na identidade. E ele conta uma seguinte história muito interessante, porque ele é indiano, mas ele é professor em Cambridge, Oxford, que ele chegou na fronteira e ele botou o endereço dele, disse que era a casa de um professor em Oxford. E a pessoa na fronteira perguntou para ele, este professor sabe que você está chegando? E ele pensou, será que eu sei que eu mesmo estou chegando? Porque a casa era dele. Então ele ficou pensando, bom, por aí eu sou um indiano. Mas eu também sou um professor de Oxford. A identidade é muito múltipla. Quando a gente pensa o que pode ser a identidade judaica, ou a nossa experiência de memória coletiva que nos cria, a única palavra que eu consigo reconhecer e talvez valorizar, ou são algumas, mas ela é o desconforto. Esse desconforto, que é desconfortável, ele pode ser também uma eterna oportunidade de estudar, de refletir, de não se deixar cristalizar, nem por um território, nem por uma narrativa única, nem por uma posição, ainda que às vezes a de vítima, que nos coloque. A primeira vez que eu vi um filme sobre a questão Israel-Palestina, um filme contemporâneo, feito por um israelense, chamado Checkpoint, foi muito antes dessa guerra, eu chorei, mas eu chorei 2 horas seguidas. Isso fazem mais de 10 anos. Porque eu pensei, que triste isso da gente, num mesmo século, estar nos 2 lugares, do profunda vítima e, de repente, botar meninos de 18 anos num papel de opressão, que são aqueles soldados israelenses, meninos, é angustiante. Mas isso não acontece só com Israel. Isso acontece, como alguém disse aí, em toda a América Latina, em qualquer estado. Se tem algo que talvez eu me sinta como o grande legado de toda essa trajetória, é esse desconforto que me coloca sempre perante ao mundo que me entorna com um desconforto permanente e ao qual eu respondo com a eterna possibilidade de pensar um pouco mais, ou sentir um pouco mais também. Eu vou passar a palavra de volta para a Caroline, mas quero agradecer demais vocês. Começamos muito bem, abrimos com chave de ouro o nosso 3º simpósio. Obrigada, Carol. Obrigada, sim. Queria só agradecer a presença de todos vocês, a presença da mesa, foi ótimo. Muito obrigada. E está iniciada, então, o 3º Simpósio IB no Campus. Como eu falei, a gente tem uma programação aí até sexta-feira muito rico em temáticas e oportunidades de diálogo. Então, estão todos convidados. A gente vai compartilhar os modos, né, de como participar. Então, espero vocês ao longo dessa semana e muito obrigada pela presença.